Atlético Paranaense e Flamengo. Já que você vai narrar, Nilson César, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa FM, para tanta gente, começo falando com você. O Atlético Paranaense, de braços abertos, recebe nessa semifinal, jogo de ida, é o primeiro, o Flamengo. Diga, Nilson. Vampeta vai comentar esse jogo, né, mano? Vamos, estaremos aí. Estaremos juntos. 1-0 Atlético. Não, e eu disse o seguinte, nos 2 jogos passa o Mengão. Você tem que fazer aí um palpite para 2 jogos. E não tem negócio de ficar no jogo único. É um pouco de muro, né? Mas tudo bem. Não, é porque não é um jogo único. Não é um jogo isso único. eu sei. Como diria Cláudio Karsug, em 2 jogos passa o melhor. Né? Não é isso que o Karsug nos ensinou? E é isso. Não passar o melhor é uma exceção em 2 jogos. É uma exceção. A regra é em 2 jogos passar o melhor. Quem é melhor? Flamengo. Flamengo tem mais time. Acho que nem perde o jogo hoje, não. Pode até ganhar lá. Pode até ganhar o jogo do Atlético lá em Curitiba. Vai chegar à final da Copa do Brasil, o Mengão. Né? É o melhor elenco do Brasil, é o melhor time do Brasil. E eu não tenho negócio de muro, não. Pode dar Firme. Atlético. Cara, pode, é firmeza. Pode dar Atlético, pode dar Flamengo. Os 2 têm mérito para chegar à final. Não. Quem vai chegar à final é o Clube de Regatas do Flamengo do Rio de Janeiro. Olha só, Curitiba tá em festa. Tá em festa. Petralha. Ei, Nilson, vem aqui só pra te ver. O Petralha. Não, daqui a pouco a torcida do Atlético vai começar a me xingar muito aqui, mas tudo bem. Com razão. É palpite, gente. Palpite. Presta atenção. É palpite. Se passar o Atlético, eu vou ficar feliz? Claro que vou. Eu não tô torcendo pra ninguém. Tô fazendo uma análise fria. O melhor quem é? Flamengo. Vai decidir aonde? Maracanã. Já caiu uma vez pro Atlético em Copa do Brasil. Lembra disso, né? O Atlético Paranaense já eliminou o Flamengo do poderoso Jorge Jesus. Sim. Já foi eliminado o Flamengo, mas não vai ser de novo. Então já teve a vez do Atlético, já eliminou. E quando ele foi eliminado, você falou que ia dar Flamengo. Não, aquela época. Mudou. Aquela época o Atlético tinha um time muito melhor. Aquela época o time do Atlético era muito bom, não era ruim, não. O time do Atlético era bom. Esse time do Atlético não é igual aquele time que eliminou o Flamengo. É bem diferente. Tecnicamente é bem inferior. Então eu acredito que o Flamengo vai passar nos 2 jogos. Quer mais ousadia, não? Você Vai vencer os 2 jogos. Passa o Flamengo. Vai vencer os 2 jogos. Passa o Flamengo. Até aquela caveira que tem lá, que fica agora precisa voltando. Vai ter. Tá vibrando hoje. Atlético. Ei, palpite bom. O que, Petralha? Tranquilo, fica tranquilo. Eu tô ligado como é que é. Ele pega todos. Eu tô na onda, Petralha. Fica tranquilo. Tamo na onda, né, Vamp? Ô, professor, jogo difícil. O Atlético poupou o time contra o Fluminense, poupou contra o próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não sei se quem vai sair jogando hoje, né? O Alberto Valentim assumiu lá. Mas eu acho que esse confronto aí não vai ser moleza pro Flamengo, não. Uma coisa é você disputar uma competição de ponto corrida, um jogo a mais no campeonato. Outra é você ter uma grande chance. Entrar concentrado mesmo no mata-mata para poder ir pra final, né? E como o Nilson falou, foi o único time aí que tirou a coroa do Flamengo e de quase tudo que o Flamengo disputou, né? Então, pra mim, não vai ser jogo fácil, não. Da Atlético. Discordo de Nilson e tudo. 1-0. Vai dar Atlético nos 2 jogos? Olha, nos 2. Olha! Você não falou que dá Flamengo ou falou que dá Atlético? Olha! Boa! Não, o que você tá sentindo. Contraponto. Carlinhos Tá falando. Vai eliminar o Flamengo? Você acha que o Flamengo tá, digamos assim, desgastado? Você pensa isso? Pra você entender que vai dar Atlético Paranaense? Não, é porque eu gosto mesmo do Atlético Paranaense. Bom. Está tudo bem, já é uma questão de coração. Vou estar aqui. O Petralha não foi muito correto, mas eu gosto do Petralha. Com o Audax na aquisição, na venda do Bruno Guimarães. De bola? Mas é o Petralha. Tem que esperar isso dele. Ô, Bruno Prado, falando de Atlético e Flamengo, primeiro jogo, né? Jogo da ida, né? Sim. O segundo é no dia 27. Isso, semana que vem. Isso. Quarta que vem. Isso. O Flamengo é favorito, sim, né? É melhor que o Atlético. É bom sim. Mas não acho que será fácil, porque o Flamengo não está jogando tão bem. O Flamengo ele é um time forte, ele pode ganhar as competições que ele disputa, mas assim, o Flamengo fora da curva foi o de 2019 mesmo. O do ano passado e desse ano é um time bom, como o do Atlético é bom,
Palmeiras poderia estar ali, mas o Palmeiras está um pouco abaixo, mas pode ganhar do Flamengo a Libertadores. Não é um time assim acima do normal. Ele é um dos melhores, talvez o melhor time do Brasil. Então, acho que ele vai passar. Acho que o Atlético também não tem jogado bem. Mas não é aquele time arrasador que atropela qualquer um do jeito que for. Tanto que foi o Cuiabá domingo lá e segurou um 0x0. E nem sofreu tanto assim para segurar o 0x0. Mas só vinha goleando, hein, Bruno? Sim, assim, esse Flamengo, ele é um time que precisa fazer um gol. Se ele faz um gol e dá um contra-ataque para ele, ele passa por cima. Mas quando não sai o gol, quando o adversário fecha, que nem se aquele gol do Michael fosse válido, provavelmente seria uns 3x0 contra o Cuiabá. Mas quando não sai o gol, quando o adversário não sai de trás, é duro para quebrar, tem muita dificuldade para quebrar a retranca. Então, isso é um ponto. Quando ele tá em vantagem, aí dá um contra-ataque para Bruno Henrique, para Rascaeta. E dois jogadores importantes que você citou não estarão jogando. Pesa bastante. Nem a Rascaeta e nem o Bruno Henrique. Pesa muito. E aí, Bruno, Nilson e Vampeta, cabe aí uma pergunta que pinta no nosso chat, agradecendo ao Cícero Silva, ao Rômulo Alves, ao Fortaleza Conexão, gente boa, ao Eribaldo, quem mais? Ao Reginaldo Freitas e tanta gente mais. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. A pergunta é a seguinte: não é a primeira vez que o bom Flamengo, todo mundo sabe que é bom time forte mesmo, enfrenta dificuldades quando alguém, aquilo que deve ter sido uma criação de Fernando Sampaio, quando alguém coloca um ônibus à frente do gol, né? O sistema defensivo. Principalmente quando não joga Rascaeta e Bruno Henrique. Mas vamos admitir, tem aqueles 3 ônibus lá parados, certo? Quando acontece isso, falta repertório, cardápio para o Flamengo? Essa é a pergunta. Eu não acho. Eu gosto muito do Renato. O Flamengo faz gol pra caramba. Faz gol pra caramba. Dá uma olhada. Cuiabá foi um time que você tá falando de um jogo exceção, né? Pro Cuiabá. Jogo exceção. O Flamengo vem de um monte de goleadas. Não, eu não tô Olha falando quantos gols o Flamengo marcou com o Renato Gaúcho. Olha quantos gols. Não tem jogo de 1x0, é 3, 4, 5. O Flamengo vem de golear. O problema do Flamengo é o seguinte: tem 2 jogadores ali, na minha opinião, que são peças decisivas e fundamentais ao bom rendimento da equipe. Chama-se Arrascaeta, um deles, e Bruno Henrique, o outro. Porque são jogadores chaves, é de onde sai a bola rápida do Flamengo. Entendeu? Ele bota a Arrascaeta armando, metendo bola lá pro Bruno Henrique, e aí a jogada sai. Entendeu? Quando não joga o Bruno Henrique e não joga o Arrascaeta, ele tem um pouco mais de dificuldade, mesmo tendo o Michael, mas não é o Bruno Henrique. O Michael é um bom jogador, tudo, mas não é o Bruno Henrique, né? Que é um jogador rápido também, com uma característica semelhante à do Bruno Henrique. Então, esses 2 jogadores caem muito o rendimento do Flamengo, né, bom, Vampeta? Tô falando bobagem. O cruzamento também do Bruno Henrique com o cai muito, quando eles não jogam, cai muito. Do Santos, né? Quando eles jogam, quando o time joga inteiro com esses 2 caras, sai de baixo, amigo. Aí não é fácil, não. A pergunta coube aqui. Tem alguns jogos que ele sofreu assim, né? Contra o Grêmio, no Maracanã, que o Grêmio ganhou. E até lá em Portugal, acabou 4x0 pro Flamengo, ok. Mas o primeiro tempo do Grêmio foi duríssimo. E aí quando o Flamengo ficou com 1 a menos e o Grêmio atacou o Flamengo, aí ele dançou. É um time assim, quando o adversário ataca o Flamengo, é difícil. Aí o Flamengo, com espaço, com contra-ataque, é mortal. Aí a chance de você tomar uma pancada é bem grande. Quando o adversário pode não atacar, pode ficar todo atrás. Vim aqui só para me defender. Sim, contra o Inter no Maracanã, aconteceu o Inter, meteu 4. O América em Belo Horizonte. Mas, viu, Bruno, eu acho que o Atlético não vai ficar só atrás hoje, não. Pode ser, joga em casa, pode tentar alguma coisa. Tem que fazer resultado. Mas é um cenário que ainda está com dificuldade. Não tem gol fora de casa. Que é difícil mesmo, quebrar retrancas. Não. Mas tem essa dificuldade, sim. Quando pega uma retranca grande, está sofrendo. Tá, e aí, comparando com os grandões da Europa, já que nós estamos vivendo Liga dos Campeões, né, que são grandes equipes de vários países europeus, e quando o Bayern, o grandão, eu ia falar o Barcelona, mas o Barcelona... O Barcelona não igual passa por cima. É o Barcelona e tal. Quando enfrenta equipes mais frágeis e elas se fecham, e muitas se fecham, claro, porque não quer tomar 8... Tomar 7x1, por exemplo, machuca. Né? Você toma 7x1, qualquer parte do mundo, o nego sofre. Sim. Então, a pergunta é, quando essas equipes se fecham
esses grandões europeus encontram espaço ou enfrentam dificuldades? Algumas vezes sofrem. Nossa. Mas eu acho que há uma Esse coisa pai que... é desgraçado, já fez eu perder sim, grana. Algumas vezes Quando tá sofre. pequeno, verdade. Mas acho que tem algumas coisas recentemente aqui... perdeu em casa. Eu acho que tem algumas coisas que atrapalham, que ainda aqui a gente precisa evoluir um pouquinho. Organização ofensiva, por exemplo, porque cada vez mais o espaço é menor. Quase todos os times de elite conseguem se defender muito bem, inclusive aqui na Série A do Brasileiro. O Cuiabá foi um exemplo, foi lá e se defendeu bem. Que faz parte do jogo Sim, também. isso. E aqui eu acho que a gente ainda tem muita ideia de que um time organizado é um time que defende bem. E a gente ainda tem muita ideia que o atacar é do individual. E cada vez mais, por causa dessas retrancas muito fechadas, o espaço muito curto, o atacar também tem que ser um movimento coletivo. Isso a gente ainda está um pouco atrás, na parte tática. Acho que na parte tática, onde a gente está um pouco mais atrás, é isso. Organização para atacar. Movimento coletivo para abrir espaço. Isso ainda está faltando um pouquinho. Também é difícil, quando às vezes o grandão lá fora pega a retranca e sofre. Mas eu acho que aqui a gente ainda liga a organização a defender e não a organização para atacar. E como o espaço é pequeno, hoje precisa ter um movimento coletivo para atacar e não só esperar que o craque do time abra espaço pelo talento dele. Mas quando isso acontece, até o poder de fogo, jogando junto para poder quebrar essa barreira toda, é aí que entra aquele diferencial, né? Aquela pecinha chamada craque ou talento, Claro. ou o cara que faz o drible e quebra a marcação. Que Sim. isso não dá para colocar no papel, por exemplo. Né? Não. Vamp. Então, mas aí quando. Por exemplo, esse jogo contra o Cuiabá que o Flamengo fez, eu vi que o Cuiabá tinha 11 caras dentro do. Sim. 11. Chegou em vários momentos de ter 11 dentro da grande área. Então, aí você tem que arriscar o chute fora da área, pra ver se bate alguém. Mas o Flamengo aí, o Renato também botou 10 atacantes também e não rendeu nada. Esse jogo. Mas os demais jogos o Flamengo sobra. Sobra. Tava vendo que o Flamengo chegou aí em 3 anos, tá chegando a quase 600 gols. Impressionante. Em 3 Sim, anos. Fantástico. Olha só. Então, 603 anos, professor. 2019 até 2020. O Flamengo fez quase 600 gols. Em todas as competições. Mas aí é um ponto que o Jorge Jesus falou em Portugal, que fala dele, que ele tem razão. Assim, o time dele gerava mais espaço em espaço curto. Quando tava... É difícil. O time dele também teve jogos que sofreu. Mas ele tinha mais recursos para fazer o time dele arrumar esse espaço. E aí você acredita isso ao dedo do Jesus. Sim, ele teve um mérito ali.